Tá entrando. Esperar. As lives elas têm um limite de 60 minutos. Então, como atingiu já esse limite, a segunda parte foi encerrada automaticamente. Esperar a Carla entrar. Acho que entrou. É porque atingiu o tempo Voltou. máximo. Voltou. Nossa. E eu falo pouco, né, amiga? Tem Se, que, que... né, cortar as asinhas da pessoa. Não, não. A Aí, o gente que já tá na fase acontece? final. Tá ótimo. Já tá terminando já, gente. Eu juro que tá terminando. E o que que me dói nesses casos, Maria da Penha? Mulheres negras sendo violentadas psicologicamente, financeiramente, diuturnamente e não tendo uma tutela jurídica adequada. Sim. Porque, a meu ver, deveria sim haver uma injúria de gênero qualificada. E não havendo, essa injúria deveria sim ser tratada como injúria racial. Só que, em geral, na hora de instruir o inquérito, os profissionais, vamos dizer, os delegados, escrivãos, eles não vão se atentar que tipo de palavrão essa mulher tem ouvido todo dia. Porque Justamente. esses palavrões são denotados assim, né? É por conta do gênero, é por conta da raça. É pelo fato de a mulher negra ser considerada como um objeto sexual inumano que tem que satisfazer as necessidades do seu esposo no momento que deve, no momento que o deve, no momento que é demandada. Então, assim, é um dos pontos do sistema jurídico que entristece quando esse bem jurídico não está sendo resguardado do modo adequado, né? E para encerrar, com relação ao racismo recreativo, são várias decisões que ele traz. Tem também o incidente do William Vac, que foi demitido da TV Globo, né? Aquele dia Sim. porque ele fala, Racista. utilizou a expressão coisa de preto. Em preto. E riu, e ele riu na hora, né? E Rio, Para sim. demonstrar a irritação com o homem negro, que tornou alvo de muitas críticas. E aí, tem aqui outros casos. São casos muito interessantes. Tem Sim. o caso de uma mulher no Rio Grande do Sul que estava em determinado lugar, ela queria entrar em determinado lugar, não me lembro, e uma pessoa chamou ela de negra, jogou bananas nela, né, no lugar. E aí depois disse que não, que era uma forma de divertir, que elas estavam entre amigas e era só uma brincadeira, né? E o que ele fala, Adilson Moreira? Que o racismo recreativo é uma estratégia de degradação moral. É um discurso que é sustentado ainda para fazer com que o negro ocupe o lugar que ele tem que ocupar, que é o lugar de subalterno. Sim. O racismo recreativo, enquanto o racismo institucional retira a representatividade do negro, o direito de fala, o direito de ocupar lugares adequados a qualquer ser humano, o racismo recreativo retira a respeitabilidade do negro, né? E essa respeitabilidade social é que vem sendo atacada sempre por estereótipos. E esses estereótipos que existem, que é que o negro é mais propenso à prática de crimes, Sim. que o negro é mais propenso à bebedeira, né? E aí ele traz 4 ícones do racismo recreativo no nosso país que são muito reconhecidos. O primeiro é o Tião Macalé. Quem aqui não conhece o Tião Macalé? É um personagem da turma do Didi, né, dos Trapalhões, e ele não tinha dentes, era bem negro, o nariz grande, né? E por vezes ele fazia careta, fazia tchan na TV. E essa careta que ele fazia dava a similaridade a um símio.
E, por vezes, no programa, nos quadros, ele era comparado com macacos, ou davam bananas, enfim. Em geral, e também tem a figura do Mussum. Mussum foi muito amado pela, né, a televisão brasileira, era um ícone da TV brasileira. No entanto, ele representava o negro como um ser ridículo, que vivia na bebedeira, que não tinha condição de pagar pelo seu vício, então vivia pendurando bebida no bar. E o Mussum, até a forma dele de falar, ele falava como se o tempo inteiro estivesse bêbado e tropicando em si, né? Demonstrando que o negro ele tem uma propensão a vícios, a viver bêbado, a viver drogado, enfim. Ele traz ainda a Vera Verão como outro estereótipo da TV brasileira. E vejam, gente, são personagens que passaram anos a fio entregando para a sociedade essa visão acerca do negro, né? E a Vera Verão era uma homossexual grande, travestida, ele era enorme, né? O Jorge Lafon. E que queria o tempo inteiro se relacionar com homens brancos. Ou seja, traz a necessidade do embranquecimento da linhagem negra, né? Isso é retratado com vários personagens do nosso imaginário cultural. E um aspecto que eu queria destacar aqui do Jorge Lafon. Jorge Lafon viveu a Vera Verão, né? Muito grandemente, por muitos anos. Mas o final da carreira do Jorge Lafon foi muito triste. Ele vivia em depressão, com hipertensão. Sim. Por quê? Porque ele tinha uma crise identitária muito grande. Era um homossexual. Os homossexuais em si já têm invalidados os seus direitos, as suas brigas, as suas lutas, porque as pessoas não reconhecem que os homossexuais precisam ou tenham de ter uma atenção distinta, porque muita gente, como não reconhece o racismo, não reconhece que existe homofobia. E eles têm as suas lutas, as suas brigas, essa respeitabilidade invalidada, né? E imagine você ser negro, ter gerado todos esses estereótipos e no fim da vida ainda viver um pouco daquele restinho de fama que você tem e não conseguir enxergar na sua carreira o devido respeito que o profissional negro tem que ter em qualquer área. E aí o que aconteceu com o Jorge Lafon? Se você for ler a história dele, no final ele estava participando do Domingo Legal e um personagem branco, não vou falar o nome aqui, mas se você for ler, você vai encontrar, pediu que ele fosse retirado do palco. Sim. E só ia se apresentar se ele fosse retirado do palco. E ele foi retirado. Enquanto teve a apresentação dessa pessoa, ele foi retirado. E aí, depois de um tempo, a pessoa se apresentou, saiu do palco e pediram para ele voltar. Ele não quis mais voltar, porque ele se sentiu extremamente humilhado, com razão. Depois dali, a saúde dele caiu numa crescente até que veio a falecer 2 meses depois desse ocorrido. Depois disso, ele foi várias vezes ao hospital, hospitalizado com hipertensão, crise hipertensiva, crise cardíaca, e infelizmente veio a falecer. Então veja, mesmo muito famoso, mesmo muito reconhecido, a carga que se carrega nessas piadas, nesses estereótipos racistas, terminam em morte. Ainda terminam em morte. Por último, ele trata da Adelaide. A Adelaide, que é o personagem do Rodrigo Santana na Zorra Total. Que era uma mulher que tem um narigão assim, pintada a cara de preto, o cabelo todo desenrolado, e ela pedia dinheiro no metrô. E aí ficava no metrô pedindo dinheiro, só que ela puxava o celular e o tablet. As pessoas ficavam com raiva e não davam dinheiro para ela porque ela tinha celular. Se ela tinha celular, por que ela estava pedindo dinheiro?
E aí traz novamente o personagem negro marginalizado, estigmatizado. O que é o estigma? É quando você acredita que as condições de vida daquela raça estão marcadas, é uma marca que você traz e que te marginaliza por conta da raça que você tem. Então, o estigma da pobreza na comunidade negra. O preto, pobre. E o preto não sofre, gente, eu vou dizer para vocês, porque é pobre, não. Sim. Não sofre porque é pobre. Todo negro nesse país teve uma experiência racista na vida para contar. E eu tinha até pedido permissão para a Graziela para falar enquanto isso. Eu tenho muito orgulho, o pai da Graziela é meu padrinho, e ele é negro, mas muito negro, negro retinto mesmo. Sim. E ele foi advogado, formou, né? Criou suas filhas já em uma condição social diferente. Ele era advogado e tem muita respeitabilidade no seu meio. Foi representativo. Mas isso não impediu que as filhas dele sofressem bullying e ataques racistas. Piadas racistas. Entendeu? Então, tirem da cabeça essa questão que o preto sofre porque é pobre. Sim. Que a cota tinha que ser de classe e não racial. Não, a cota tem que ser racial, de fundamento racial, para acabar com o emudecimento da massa negra no nosso país. Eu poderia ficar falando aqui até amanhã, mas eu vou encerrar, porque esse tema é muito rico, traz muito o que dizer. Tinha que falar uma live só sobre racismo recreativo, porque tem muitas decisões. Mas você voltará. Várias decisões. Vamos tratar sobre isso com mais calma e podendo falar disso de modo... E as piadas, em geral, são aquelas que vocês já sabem, né? Preto, quando não erra na entrada, erra na saída, para não falar um nome feio. Sim. Aí, tinha que ser preto. Sim. Uma das decisões é que um chefe, e geralmente, gente, acontece, olha, essa maioria dessas decisões que ele coletou no livro, leiam, Racismo Recreativo. No final, ele traz um compêndio de decisões judiciais absolvendo ou não aceitando o racismo como um fundamento para punir, porque não ficou evidenciado um dolo específico. Sim. Mas esse dolo específico é de quê? Não é para ofender? A vítima saiu ofendida? Por que não há dolo? Nós estamos falando de pessoas maiores, capazes. Capazes, sim. Isso que eu sempre falo. E muitas vezes letradas, estudadas, esclarecidas, que estão falando sobre a condição negra de alguém em detrimento. Sim. E ele fala assim, que geralmente essas piadas racistas são utilizadas em arenas de relações que determinam poder. Por exemplo, um negro dentro de uma empresa. Ele tem, sim, a pretensão de ascender na carreira. E aquele branco ou aquele racista que esteja convivendo com ele naquele âmbito vai fazer de tudo para que a respeitabilidade dele caia enquanto pessoa vista como pessoa competente. Sim. E aí um dos exemplos que ele traz, que um chefe pegou a foto de um empregado negro e colocou no mural. A foto dele não, a foto de um macaco. A foto de um macaco. Colocou no mural da empresa e embaixo colocou o nome desse funcionário. E ele entrou com uma ação judicial. E, pasmem, né, foi absolvido. Por quê? Porque ele não tinha intenção de ofender. Era só uma brincadeira num contexto entre amigos. Eles já tinham o costume de brincar dessa forma, né? Então, precisamos sim falar mais
divulgar o pensamento de pessoas negras, divulgar a dor de pessoas negras, e que essa ofensa seja vista na perspectiva daquele que está em situação de inferiorização. Nós não queremos mais ser inferiores. Jamais. Nós queremos compartilhar, sim, de uma democracia racial, em que todo ser humano, por ser humano, tem o mesmo lugar. Queremos ver as nossas crianças ter o direito de ir para a escola. Vejam o que eu falei no início. Nós tínhamos leis que impediam crianças negras de frequentar a escola. E hoje, no nosso país, nós temos crianças morrendo a caminho da escola. Justamente. Precisa ser visto pelo viés da raça. A raça precisa ser debatida para ser desconstruída enquanto um discurso de inferiorização e dominância. A raça não pode mais existir. Nós precisamos existir enquanto humanos, né? Obrigada pelo espaço, pela paciência das pessoas que ficaram até agora. E como eu disse, eu poderia falar mais, teremos mais oportunidades, espero que possamos conversar mesmo sobre essas questões. Obrigada. Nós conversaremos. E todo mundo está elogiando, porque de fato foi brilhante. E uma coisa que me incomoda muito é que a vítima, ela nunca é ouvida, ela primeiro é questionada. Então, atentem a ouvir o negro falar sobre racismo, o índio falar sobre racismo. A Juliana questionou sobre índio, teremos, porque o índio está inserido dentro do debate sobre racismo e teremos um encontro com o indígena. Então, hoje até nós debatíamos no grupo, né, Carla, entre eu, Carla e amigos, sobre a questão do lugar de fala, mas já foi explicado isso no encontro passado e repito. O lugar de fala, ele não silencia um amigo meu, uma amiga minha, uma pessoa não preta, de opinar sobre racismo. O que de Jamila Ribeiro é muito claro é que aquela pessoa está tendo empatia, aquela pessoa está ouvindo a fala daquele que está sendo vitimado, ou aquela pessoa partindo de toda aquela estrutura racista em que ela está imbuída. Como muito bem Carla explicou, nessas 2 horas e pouco, que foram poucas, ela prefere, dentro do olhar dela, questionar antes de ouvir. Então, um ponto que eu vejo, porque o discurso de homofobia ele é dirigido ao homofóbico. O discurso de racismo é o racista. E também inclui o que não é antirracista. Porque, repito 1000 vezes a frase de Angela Davis, não adianta você não ser racista ou entender que não é racista se você não assume essa luta para si e também não pratica o antirracismo. Então, ouçam. Quando um negro falar, cale-se, ouça e reflita. E eu deixo de sugestão, tem no YouTube um documentário que se chama Olhos Azuis, Blue Eyes, uma coisa assim. Mas é Olhos Azuis a versão. E é de uma pesquisadora, doutora branca, norte-americana, que se chama... Agora faltou o nome. Sobrenome é Elliot. Agora faltou. Aqui. Isso, agora faltou Jane Elliot. Pronto, Jane Elliot. Assistam. E dentro do recreativo, só uma ponderação que eu tenho que colocar, que até hoje me incomoda, um fato que ocorreu na última Copa do Mundo na Rússia. Quando eu vi aquele vídeo de homem, e eu vou pedir a licença para todos, porque é uma palavra que para mim é feia, e eu não tenho gosto de pronunciar, pronunciarei ela, porque foi assim que foi dita. Quando homens, torcedores brasileiros, ao chegar no estádio russo, gritaram buceta rosa, com uma entonação forte, com uma alegria. Por quê? Eles estariam finalmente desfrutando de mulheres adequadas a eles. Aí vem alguém e me diz, sinceramente, não é tão pesado isso. Você acha mesmo que um homem branco vai deixar de ficar com uma mulher negra? E eu refuto lhe perguntando,
Quantas mulheres negras você vê como... Eu não estou falando, como a Aninha bem colocou aqui, sempre te repete a frase de Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Eu não estou falando da mulher para casar, eu estou falando da mulher para fuder, como ele coloca. Quantas mulheres negras você vê sendo as escolhidas pelo branco? Elas são, inclusive preteridas pelo próprio homem negro. Porque não servem. Elas não servem. Então, Sim. não banalizem. Não riam. Se eu como mulher negra, Carla como uma mulher negra, qualquer outra pessoa lhe disser, olha, espere um pouco, isso me ofendeu, escuta a ofensa. Porque é assim que você vai... Se você quer dizer um ser mutante, que está saindo do seu lugar de conforto e vai mudar algo, deixar de ser alheio àquilo, é ouvindo aquele que está como vítima. E eu só tenho que dizer que eu estou extremamente honrada. A Carla, para mim, e aí eu vou agora tirar 2 minutinhos só para babar, porque eu babo mesmo. Na live, eu lembro muito bem da live da posse dela. Eu só ouvi o meu choro e da mãe dela. Mais do que... Mas eu não tenho como falar, como descrever o orgulho, a alegria que eu tive de ver essa mulher, que não é porque é minha irmã, minha amiga, minha melhor amiga, minha comadre, tomar posse no cargo que ela exerce agora. Porque eu tenho certeza que ela está sendo um marco no lugar aonde ela ocupa. E ela está ocupando o lugar que é dela. E ela vai ser esse agente de mutação justamente porque ela entende a dor de mulheres. Ela entende a dor de pessoas que não têm disposição, que não têm uma condição financeira boa. E também aquelas que são negras. O olhar dela, inevitavelmente, vai ser de proteção a esses. Vai ser de justiça, dentro do conceito de justiça do justnaturalismo, o puro. E como é que eu não me arrepio, como é que eu não fico grata de Deus ter colocado... Eu vou falar Deus, permissão aos que não são, mas dentro da minha crença, a dela também. Mas, enfim, eu só posso dizer que eu sou babona. Eu amo e eu sou grata. Eu te agradeço muito por tudo que você tem feito enquanto membro do Ministério Público. Que você seja exemplo para todos os outros. E eu fico muito feliz já de ter tido contato com outros colegas seus, membros do Ministério Público do Estado do Amazonas. E ver, inclusive, já alerto que a próxima live serão com 2 pessoas brancas. E aí vocês vão entender de novo o lugar de fala, porque são 2 pessoas brancas que estão se dispondo a entender o outro lado. E a Carla também está dentro, faz parte dessa instigação dos 2 colegas dela, de Ministério Público, de quererem saber o que é isso, que dor é essa que esse povo sente e que eu não sei porque eu não sou negro. Obrigada. Sim. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui. Teve várias pessoas especiais para mim que entraram na live. O Edilson e a Delvane estão acompanhando. Saudade demais de vocês. Arthur, o Robson, servidor do Ministério Público, Cristiane Douzane, Aureli, Ricardo. Aqui, minhas amigas, meus amigos concurso, Ricardo Jackson. Gente, muito obrigada. Minha família que está até agora esperando eu parar de falar aqui, porque depois que eu começo a falar, acabou-se. A doutora Leda, a nossa PGJ, esteve na live, eu vi, mandou uns coraçõezinhos. Muito obrigada pelo prestígio. Eu me sinto
muito honrada, muito feliz de fazer parte dessa instituição. Somos uma instituição pequena, mas nos conhecemos, entendemos as nossas limitações, ouvimos um ao outro. E eu acredito que há muito que possa ser zonas através dos espaços de poder que o Ministério Público proporciona e a forma como o Ministério Público enxerga o seu público. Eu agradeço as pessoas de Barcelos, de Manaquiri, que estiveram aqui. Aos servidores do Ministério Público, eu quero deixar meu agradecimento para o Marlon, do RH. Ele bombou a live aí essa semana. A Carla, Fabrício, que eu vi que estavam aqui. Juliana. Gente, eu amo vocês. Se tem algo que eu sou Dona rica nesse Maria mundo. tava também, Dona Minha mãe, Maria, eu o não vi minha pai. mãe entrar, não, Ela mas eu entrou. liguei para ela antes, pedi permissão, falei que eu ia falar dela. Meu irmão entrou agora. Muito obrigada, doutora Renilce Ellen, acabou de entrar. Muito obrigada, gente. Eu vi que a doutora Ellen também participou, por estar aqui, por me dar a oportunidade de falar sobre essas coisas, algo que eu gosto muito. E eu quero, sim, me colocar como referência, como ponto de partida no Ministério Público, no tratamento desse tema. É a minha linha de pesquisa, é algo que eu quero buscar, e ter colegas como vocês, que me incentivam, que estão ao lado, que reconhecem esse esforço e essa luta. O Alberto, brigadão, nosso SG, maravilhoso. É muito gratificante. Exercer meu trabalho aqui é a melhor coisa que eu podia ter pedido. É um estado maravilhoso, lindo. Todos os dias eu babo pelas paisagens naturais que nós temos, pelas pessoas simples que nós temos. E luto por elas também. Me sinto maranhense, paraense, amazonense. E agora eu cheguei aqui para ficar e falo para todo mundo que eu não vou embora, infelizmente. Vou só visitar vocês todos. Não, você tem uma luta Mas eu enorme achei aí. meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo é o Ministério Público do Estado do Amazonas. E agradeço muito por ter tido a oportunidade de exercer essa vocação, e eu tenho como vocação mesmo, que é cuidar das pessoas que são menos favorecidas. Muito obrigada. Espero que todos tenham entendido e tenham visto que nós temos muito que evoluir, mas, graças a Deus, nós temos pessoas negras que estão conseguindo ocupar espaços. Sim. E estão conseguindo fazer diferenças, sim. Tá? Boa noite para todos. Obrigada por ter vindo. Beijão. Obrigada, gente. Muita saudade. Obrigada, minha irmã. Fique com Deus. Gente, obrigada a todos que estavam presentes. Continuem assistindo as lives. Teremos vários pontos a serem discutidos. E a Carla vai voltar, tá bom? Vai voltar porque ela fez sucesso. Pronto, vou voltar. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.